Saúde mental é um assunto que está muito em alta ultimamente, principalmente depois desse período pós-pandêmico, né, Luísa? Existem muitos profissionais que se dizem entender do assunto, Os né? coaches. Eu Não só. gosto mais de coaches. E alguns até formados em psicologia que trazem esses conteúdos de forma muito equivocada na internet. Por exemplo... Entre 10, 5 indícios que você tem TDAH? Que absurdo, né, gente? Aí as pessoas acham que podem ter esse diagnóstico, né? Esse transtorno, e acabam tendo uma visão muito idealizada, muito errônea mesmo da situação, né? Enfim, você já se autodiagnosticou hoje? Pessoal, olá, nós somos alunos de psicologia, a gente tá fazendo esse podcast. Pode conhecer. Para um trabalho na faculdade, né, da disciplina de teorias e técnicas psicoterápicas, e a gente quis trazer esse assunto de uma forma bem leve, bem descontraída, e convidamos também alguns especialistas no assunto para trazer esclarecimentos, né, sobre esses conteúdos e para as pessoas não ficarem aí se autodiagnosticando tendo visões super erradas sobre a saúde mental. O nosso podcast está dividido em 3 episódios. Esse é o primeiro episódio dele, que a gente vai começar falando um pouco sobre a história da saúde mental. Exatamente. Na verdade, história de como as pessoas lidam com a saúde mental, né? Então, é motivo de muito debate, né? A saúde mental está tendo uma importância cada vez maior, como foi enfatizado antes, né? E se voltarmos 150 anos atrás, relativamente recente, né? Veríamos que a psicologia não era nada considerado uma ciência individual. Na verdade, muito ligada à medicina, né? Exatamente. Os cuidados com a saúde mental, na verdade, eram mais voltados à saúde física, porque achavam que o problema estava na fisiologia do cérebro, né? Então, comportamentos considerados desviados do normal eram considerados uma questão de moralidade, uma questão de santidade até, questões de ociosidade, né? Então, desde a idade clássica até os dias atuais, tem se mudado drasticamente esse pensamento sobre a saúde mental, sobre essas pessoas desviantes, né? Hoje se fala sobre os transtornos e as pessoas não são mais vistas como marginalizadas realmente, né? Exatamente. E a gente até indica um livro do Michel Foucault, que ele trabalha muito esse assunto, né, da história da loucura, né? O livro se chama História da Loucura. E é importante a gente entender que Foucault, ele estuda o passado para entender o presente. Então, entender sobre esse caminho de como a gente lidava com os transtornos até os dias de hoje, faz a gente entender sobre muitas coisas relacionadas aos estigmas, né, aos preconceitos que existem relacionados às pessoas diagnosticadas mesmo com transtorno mental. Isso, a gente está usando o termo loucura porque é realmente um termo utilizado pelo autor, né? A gente não pode enfatizar que as pessoas realmente são loucas. Porque esse é um termo incapacitante, né, gente? A gente tem que ver que, na verdade, a pessoa não é o transtorno. É algo que pode ser trabalhado em terapia, que pode ser realmente cuidado e desenvolvido para que a pessoa consiga ter uma vida tranquila, e que a gente também não pode utilizar esse termo de loucura e lidar com a pessoa como se ela fosse o transtorno, porque isso é uma maneira também de isolar, né, a pessoa, de trazer mais preconceitos para cima dela. Manter ela à margem, realmente, né? Bom, Luiz, a gente não pode falar aqui sobre a história toda. A gente vai tentar entender um pouco como se dava essa exclusão, enfaticamente. E tudo começou com as casas de repouso, né? A Igreja Católica começou a meio que fazer uma limpeza
digamos assim. Na verdade, eles usavam essas casas de repouso como uma forma de fazer caridade, né? Com caridade da igreja. E aí eles faziam tratamentos baseados em questões morais, né? Então, por exemplo... Basicamente religiosas, né? Por exemplo, se você é louco é porque você é um pecador, você tá fora dos caminhos de Deus, você precisa, trabalhar, porque pode ser uma ociosidade também. Isso. Quem trabalha, que consegue seu lugar no céu, vamos dizer assim. E aí os hospitais tinham, esses hospitais sempre mantidos pela igreja, né? Então eles tinham essa função realmente de limpar os mendigos, os antissociais em geral, e promover trabalho para os desocupados, aquelas pessoas que não tinham uma função útil para a sociedade. Exatamente. E para punir. Na verdade, isso começou a mudar depois da Revolução Francesa, né, no século XVIII, que tinha como os ideais igualdade, fraternidade e liberdade, igualdade, liberdade e fraternidade. E aí esses espaços, eles passam a receber uma série de denúncias, né? Essas Sim. casas de tratamento. E aí foi quando os médicos começaram a entrar nesses hospitais e com o desenvolvimento maior do capitalismo, né? A sociedade precisava de mão de obra, então as pessoas que podiam trabalhar eram enviadas para outras instituições. Que eram consideradas aptas, né? E aí eles vieram com essa proposta de humanizar esses tratamentos. Gente, um adendo. Nessas casas de repouso, não só tinham pessoas com transtornos mentais, né? Essas pessoas eram, como o Luan falou, pessoas marginalizadas, então podiam ser mendigos e tudo mais, criminosos. E aí, com a chegada da Revolução Francesa, essas casas de repouso passaram a não existir mais, e aí os loucos, né, os considerados loucos, eram enviados para hospitais. Então, eles receberam de herança o hospital, né? E aí, com a chegada do Philippe Pinel, que quis humanizar, né, trouxe essa proposta, os hospitais, ele começou a considerar que essas pessoas com transtornos mentais sofriam de alienação mental. Atribuíram a ele que ele libertou os loucos das correntes. Só que meio que colocou em outro meio de prisão. De prisão, né? Qualquer pessoa com comportamento desviante, lá se vai, hospital psiquiátrico. E o Philippe Pinel, ele acreditava que a alienação mental era devida ao social, na verdade, né? Ele na verdade achava que você poderia sofrer de alienação e piorar da alienação se tivesse contato com as pessoas. E começou a ter um pensamento, a ideologia na época, de que os loucos, né, eles eram agressivos, eles eram um perigo para a sociedade e para si mesmos. E veja a forma que ele quis revolucionar. O tratamento se dava principalmente pelo isolamento. Então, vou pegar essas pessoas aqui e vou isolá-las. Então, ele realmente tirou os loucos das correntes? Não. E aí, porque a gente vai ver os tratamentos piores, né, que aconteciam, porque Isso. Antigamente já tinham tratamentos muito violentos por serem questões morais, serem lidados como questões morais, e agora com o isolamento e com essa ideologia de que as pessoas eram agressivas, né, os loucos eram agressivos, eles acabavam negligenciando cuidados, né, e ainda mais Sim. fazendo experimentos terríveis de tratamento e e alegavam que não só fazia mal para a sociedade, mas como a si próprio, né, que eles eram tão alienados que podiam fazer mal ao outro e a si. Foi aí que surgiram tratamentos de choque, né, mais à frente, na verdade, não no século XVIII, mas mais à frente. Aí chegou o Franco Basaglia, né, um italiano, que ele foi o precursor da reforma psiquiátrica, né, então ele queria revolucionar. Lembrando que aí nesses tratamentos desses loucos,
que geralmente eram pessoas com esquizofrenia, né? Associavam esses psicóticos, né? Esquizofrenia e tal. Então o tratamento era baseado com eletrochoque, camisa de força, sossega-leão. Vou dar um sossega-leão nessa pessoa. Vários medicamentos, né? Medicamentos muito fortes para que desse a batida no sujeito, de fato, né? E aí ele veio até o Brasil, esse Franco Basaglia, né? Ele conheceu até um hospital daqui que é considerado... A história desse hospital é considerada como o Holocausto brasileiro. É nomeado. Que é um hospital, né? Colônia de Barbacena, lá em Minas Gerais. Aí a gente vê com essa história desse lugar o quanto tantas pessoas sofreram em relação com esse estigma mesmo, esse preconceito que existe para com pessoas com transtornos mentais. Porque reforça, né, esse estereótipo, esse estigma do louco. E uma coisa que eu fiquei muito pensativa quando eu assisti o documentário... O Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro. É que muitas pessoas que trabalhavam no hospital de Barbacena, elas eram super coniventes com tudo que acontecia ali. E teve até um depoimento de uma enfermeira que ela falou, eu me sentia mal, mas eu vi que todo mundo estava fazendo e faço igual, fiz também, né? E isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque nossa subjetividade vem do ambiente onde a gente vive, da cultura em que a gente é colocado, da cultura do meio que estamos inseridos, né? Em que a gente nasce, e a gente acaba indo, às vezes, contra nossos próprios princípios, né? Por causa do que... Da manada, né? E em qualquer documentário que retrate a história dos hospitais psiquiátricos, a gente vê o quão toda a equipe é agressiva, e o tratar com essas pessoas é sempre a base da pancada, né? É sempre a base do xingamento. É desumano, real, tipo, bichos, são tratados como bichos. Exatamente. E no Brasil tivemos a Nise da Silveira, uma psiquiatra que também paralelo ao italiano, não ia falar francês, que também tinha essa ideia de humanizar. Quando ela existe o filme dela, O Coração da Loucura, que é interpretado pela Glória Pires. E eu lembro que uma cena que eu fiquei marcado assim é quando a Nise chega no hospital psiquiátrico que ela foi locada para trabalhar, e ela percebe a forma de tratamento e ela se levanta dali e sai incomodada, porque ela disse que não ia compactuar com aquele tipo de atitude. Então ela foi realocada para um espaço esquecido pelos outros colegas, que é... E ela ainda era mulher, e ainda mulher. De muitos homens. Se eu não me engano, a única. A única. Eu acho que ela se formou a única da sala, se eu não me engano, né, da faculdade. Não vou saber. E aí ela traz essa humanização e o início da arte-terapia, da terapia ocupacional, dando voz, eu acho, a essas pessoas. Porque pacientes com transtornos psicóticos é muito difícil de eles se comunicarem, né? Eles têm o que chamamos de sintomas negativos, que eles não conseguem se expressar muito bem, às vezes, né? Ou se expressam de formas muito... como se estivessem alucinando, delirando. E ela viu com a arte-terapia uma forma de eles se expressarem melhor através da arte, né? Colocar pra fora o que tá no seu inconsciente, né? E ela foi a primeira médica nesse hospital, quiçá do Brasil, né? Sim. A dar alta para pacientes com transtornos psicóticos, esquizofrênicos. Então foi um grande passo, assim, para psicologia na época. Nise, Um Coração da Loucura, tem na plataforma, nesta plataforma. Tem no YouTube. E aí, tem no YouTube. E ela veio para
revolucionar, né, a psicologia na época, porém a gente ainda demorou muito tempo para conseguir dar voz a essas pessoas que queriam revolucionar esses ambientes, né, que eram os hospitais psiquiátricos. E a lei da reforma psiquiátrica só veio foi... em 2001. Só veio em 2001. A lei 10.216, que tem diretrizes que protegem as pessoas com transtornos mentais. E garantem os seus direitos, né? Exatamente. E tendo isso em vista, mesmo que seja uma conquista de extrema importância, a gente vê que tem o quê? 22 anos. É um marco muito recente. É um marco muito recente e muitas pessoas ainda têm estigmas super antiquados, né, em relação aos transtornos mentais. Tem pessoas que você vê que precisa de ajuda, ela percebe que precisa de ajuda, porém tem medo, tem receio de procurar um profissional da psicologia por ser julgado como louco, né? Como louco. Mas a sociedade no geral, né? É muito enraizado ainda isso na nossa sociedade, que, por exemplo, a gente vê uma pessoa conversando sozinha na rua, a gente, que doido. Ou então vê uma pessoa que tá bêbada, e aí tá ali na viagem dela, em outro mundo, e a gente julga. Você fez uma coisa dessas. Porque é muito ainda preso na gente, né? É muito preso na gente. Na verdade, a gente tende mesmo a evitar contato, né, com pessoas que estão em surto psicótico, por acharmos que elas vão acabar causando algum mal pra gente por ter essa ideologia desde sempre que pessoas em surto psicótico são agressivas, são difíceis de lidar. Então ainda existe muito esse estigma, né? No entanto, a gente vê que hoje em dia, depois da pandemia, como mencionado antes, as pessoas estão procurando mais ajuda, né, profissional, e isso é maravilhoso. Porém, a gente também precisa ainda esclarecer muitas coisas, né? A gente precisa dar uma voz para profissionais que realmente trazem essas informações de maneira correta, de maneira ética, né? Porque muitas pessoas precisam de ajuda, muitas pessoas passam por problemas que às vezes elas nem percebem que pode ser algo patológico e se sentem sozinhas, se sentem isoladas, se sentem mal mesmo e não sabem como pedir ajuda, né? E a gente quer trazer essas pessoas, esses convidados no podcast para conversarmos mais sobre isso, para eles trazerem informações de como você se cuidar, como você entender que tem algo errado, como você procurar ajuda, em que ambientes, que locais, né, que políticas públicas a gente pode recorrer quando a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Entender que a gente tá num sofrimento psíquico e que realmente precisamos dar o primeiro passo, que é essa procura. E a gente fica preso aos estigmas, que o estigma é um preconceito, né, Luísa? Então, a gente fica preso a isso e não procura porque, por exemplo, perto de mim, minha família dentro de casa, ninguém precisa de terapia, precisa de uma vergonha na cara, entendeu? Existe ainda... Ou precisa de Deus, né? Ou Deus ou vergonha na cara, então... Talvez ainda tem esse pensamento. É o pensamento, é o senso comum, né? Porque essa coisa de tá procrastinando, a pessoa pode ter traços depressivos, pode estar passando por um burnout ou alguma coisa assim, aí pode estar ou procrastinando, ou trabalhando demais. Ou é preguiça. Ou é aquela questão da ociosidade que a gente falou. Isso, logo no início. Você tem que ter vergonha na cara, você tem que trabalhar. E isso é efeitos da história, né? Do que a gente viveu aí. E a gente tem que entender novamente que as nossas subjetividades dependem do nosso meio, dependem da nossa história, da nossa cultura. E muito do meio social, né? Por mais que a gente ache que
não nos influencia, né? Por mais que a gente ache, não, eu penso diferente e tal. Ainda tem muita coisa. As nossas ações diárias é muito carregada ainda dessas influências culturais, sociais, educacionais, políticas e religiosas. Principalmente, né? Principalmente. E que é intrínseco, né? Aí a gente fica, é uma coisa minha, é uma coisa individual, é uma coisa que só eu passo. Aí eu não faço, não falo pra ninguém, não converso com ninguém, porque eu penso que só eu. Mas é coletivo, né, Luísa? É coletivo. Na verdade, a gente tem que entender também que psicologia é política. Você sempre tem que fazer. Se você estuda psicologia, se você é um profissional de psicologia, você tem que ter um viés político. Você tem que entender sobre políticas públicas, você tem que entender sobre questões sociais, sobre desigualdades sociais, para entender que também o sofrimento psíquico vem do que a pessoa vive, né, no dia a dia. Do meio que ela está inserida, né? Se ela tem condições de comer amanhã, se ela tem condições de alimentar seu filho, se ela tem condições de estudar, se ela tem condições de se profissionalizar, né, para poder competir no mercado de trabalho. Então, psicologia é política. Tem que ter um viés político. A gente tem que se preocupar com isso e entender que não é algo individual, é algo coletivo. Então, gente, o que consumimos nos afeta, nos molda. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome, para que a gente não possa cair nessas armadilhas da internet, né? Esses autodiagnósticos, essas fake news. Essas fake news, esses estigmas, enfim. Que sempre soltam a notícia, né? Assim, uma coisa. E aí associam a psicologia. Gente, pelo amor de Deus, coaches. E o nosso jornal aqui. Os nossos jornais. Gente, dito isto, esperamos que vocês tenham gostado. Que comentem e façam bastante perguntas. O nosso segundo episódio será sobre transtornos mentais. Mais especificamente, né? Mais especificamente, vamos falar de transtornos, vamos falar dos estigmas, das características, de como não se autodiagnosticar e realmente procurar uma pessoa, um profissional especialista e capacitado para isso. Tá? E ético também. E ético, para que você consiga entender como esse transtorno de alguma forma dificulta a sua vida no cotidiano, e aí você usa meios para melhorar e é isso, melhorar. Então será um especialista na área, um psicólogo. Já a gente vai soltar aí o nome. Então façam perguntas pra gente compor esse episódio. Pra gente trazer pra debater com ele também. A gente vai selecionar algumas perguntas e vamos entrar nessa roda de debate, né? E ir aprendendo junto com vocês. Muito obrigado, beijos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.